Olá, sou a professora Luana e darei aula de ciências pelo Sistema de Ensino Uniavan. No volume 2 do quarto ano, nós vamos trabalhar misturas, materiais e os pontos cardeais. Vamos iniciar com o estudo das misturas do nosso dia a dia. Página 4, conexão. As atividades cotidianas do ser humano quase sempre estão relacionadas à química. As misturas químicas estão presentes quando tomamos banho, descongelamos alimentos, cozinhamos e preparamos o café da manhã, entre tantas outras atividades. Neste capítulo, você aprenderá um pouco mais sobre as misturas químicas que ocorrem no dia a dia. O que você come no café da manhã? Observe a imagem ao lado. Muitos dos alimentos que consumimos nessa refeição são misturas. Olhem só ali, temos suco de laranja, leite de vaca, café com leite, geleia de uva, doce de banana, ovo cozido, queijo Minas, torta de frutas, frutas e pão fatiado. A partir desta leitura, vocês vão responder as atividades ali abaixo, da conexão, relacionadas à conexão. Pense em 3 atividades que você fez hoje pela manhã, logo ao acordar. Em seguida, registre-as. Das afirmações que você listou, a química estava presente em alguma delas? Em caso afirmativo, escolha uma e explique. Você consegue identificar misturas químicas ao observar a ilustração anterior? Quais misturas você consegue observar? Dando sequência, vamos para o conhecimento, página 5. Uma mistura é quando se une várias substâncias. Por exemplo, o ar atmosférico, ele é uma mistura. Ele é uma união de gases de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água, monóxido de carbono, enfim, uma mistura de gases que formam o ar atmosférico. Outras misturas também que temos bastante contato no nosso dia a dia, a água, água mineral, quando a gente compra ela, lá vem a água e os minerais lá dentro. O nosso sangue, que é uma mistura de células, plasma, nutrientes. O álcool, que a gente vem passando bastante agora, como forma de higienização. Então, ele é um álcool hidratado, é álcool misturado com água. Enfim, as misturas fazem parte, do nosso dia a dia. As misturas são formadas de substâncias e as substâncias são formadas de elementos químicos. Os elementos químicos, eles são representados por letras na química. Então, observem na página 6 a imagem da molécula de água. Ela é formada por 2 elementos químicos, o elemento químico H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Então, a união desses elementos químicos, H2O, formam a molécula da água. Neste caso, a molécula da água ela está como substância pura. Ela não tem nenhuma outro componente junto, para ser uma mistura. Tá? Então, a seguir, naquela tabela ali, tem uma série de fórmulas químicas que nós temos contato no nosso dia a dia. O CO2, o alumínio, poderíamos listar também o ferro, o cálcio, uma série de substâncias bem utilizadas no nosso cotidiano. Logo a seguir, temos algumas atividades relacionadas a misturas, e aí vem a classificação das misturas. Existem 2 tipos de mistura, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea é quando ela apresenta um aspecto uniforme, a gente não consegue ver fases da mistura, não conseguimos diferenciar os componentes da mistura. Por exemplo, como a professora citou anteriormente, o ar, a água mineral. Ali no nosso livro nós temos a imagem na página 8 de uma aliança de ouro, que na verdade é uma mistura de vários metais, dentre eles, obviamente, o ouro. Então, a gente não consegue perceber os elementos da mistura. Então, falamos que é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea é quando conseguimos ver fases na mistura. A gente vê uma mistura que não é uniforme. Por exemplo, quando a gente mistura água e óleo. O óleo, por ser menos denso, ele fica na superfície, a água mais embaixo. Então, nós temos ali 2 fases.
Então, conseguimos identificar. Então, é uma mistura heterogênea. E sobre isso, vem um experimentando sobre mistura homogênea, heterogênea e o número de fases, de camadas da mistura heterogênea. A partir desse experimento, você vai responder as questões de 1 até 5 lá na página 10. E na próxima aula, nós continuaremos o estudo sobre misturas. Até mais!